Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas e Mensagens de Emmanuel. Hoje teremos a 13ª mensagem do livro Pão Nosso, mensagem que traz uma bela reflexão. O título, Estações Necessárias, um belo texto que Emmanuel abre com uma citação de Atos dos Apóstolos e segue com considerações sobre mudanças interiores necessárias à iluminação do espírito. Mas peço-lhes aguardem um instante para juntos, mais uma vez, compartilharmos deste primoroso ensinamento e nossas considerações ao final. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Emmanuel abre esta linda mensagem de nome Estações Necessárias com a seguinte citação encontrada nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, e atribuída ao evangelista Pedro, em que ele diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Segue então Emmanuel. Os crentes inquietos, quase sempre, admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. Continua ainda dizendo que a maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Esclarece, então, o autor espiritual. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. E afirma: há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. E segue: a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Deixa claro ainda que há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, a habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. E finaliza Emmanuel: se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Como vimos, notáveis as observações de Emmanuel. Permita-nos agora nossas considerações sobre esta importante mensagem.
Vejam que, segundo o benfeitor do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, crentes inquietos frequentemente acreditam que o trabalho de redenção se processa em providências convencionais e atividades externas. Muitos se apegam a práticas exteriores como cerimoniais, hinos ou sessões espíritas, acreditando que isso basta para alcançar a iluminação. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual ninguém penetrará o santuário da verdade divina. Para identificar a estação espiritual em que nos encontramos, Emmanuel sugere 5 reflexões e práticas importantes que podemos extrair ali do texto. A primeira delas é o autoconhecimento. A avaliar nossas ações, pensamentos e sentimentos em relação aos outros e a nós mesmos. Reconhecer nossos erros e fraquezas é o primeiro passo para o arrependimento sincero, conforme descrito na mensagem. A segunda, a reflexão sobre a transformação pessoal. Examinar se estamos realmente buscando mudanças internas significativas ou se estamos apenas nos apegando a práticas externas como rituais ou cerimoniais que não promovem uma verdadeira evolução espiritual. A terceira, a compreensão da missão do Evangelho. Estar ciente dos ensinamentos do Evangelho e como eles se aplicam a nossas vidas. Isso nos ajuda a identificar áreas onde devemos trabalhar para avançar em nossa jornada espiritual. A quarta seria a avaliação dos sentimentos e emoções. E tendo que observar se temos sentimentos de paz, amor e alegria, ou se estamos dominados por sentimentos negativos como a culpa ou a raiva. Os estados emocionais podem refletir nossa evolução espiritual e nosso engajamento com a luz divina. E, por último, Emmanuel pontua que a busca por compaixão do divino, estar atento à relação com Deus, o uso da oração, a meditação, nos conduzem a uma maior clareza e discernimento sobre nosso caminho espiritual. Estes passos podem nos ajudar a identificar onde estamos em nossa jornada espiritual e quais ações precisamos tomar para avançar para as próximas estações de aprendizado e crescimento. Vejam que, segundo Emmanuel, em sua proposta, os principais passos para a transformação interior podem ser sintetizados da seguinte forma. A primeira delas, o arrependimento sincero. O primeiro passo fundamental é, então, reconhecer e arrepender-se das próprias faltas. Isso envolve uma reflexão profunda sobre nossas atitudes e comportamentos que não estão alinhados com valores espirituais. Emmanuel destaca a importância de reconhecer a extensão de nossos erros para dar início ao processo de transformação. Uma segunda forma é a conversão. Após o arrependimento, é necessário se converter, ou seja, mudar de atitude e adotar um novo comportamento. Essa conversão implica desenvolver uma nova visão da vida que esteja intimamente ligada à prática do bem e à busca pela verdade divina. Outra forma ainda é o esforço iluminativo interior. Emmanuel enfatiza que a transformação interior não vem apenas de práticas externas, mas requer um esforço consciente para cultivar a luz interior.
Isto significa, meus irmãos, interiorizar os ensinamentos espirituais e aplicá-los no dia a dia, buscando um autodesenvolvimento contínuo. Sugere também o benfeitor a identificação da estação espiritual. Isto é fundamental, que à medida que avançamos, identifiquemos a estação espiritual em que nos encontramos. Isto envolve uma autoanálise contínua e a disposição de trabalhar nas áreas que necessitam de melhoria e crescimento. E pontua ainda Emmanuel a importância da construção do reino divino em nós mesmos. O objetivo final da transformação interior, segundo Emmanuel, é a construção do reino divino em nosso ser. Isso implica viver em harmonia com os ensinamentos do Cristo e manifestar virtudes como o amor, compaixão e perdão. E finaliza com uma última forma, que é a prática constante e o convívio. Segundo o seu pensamento, a prática constante destas etapas, bem como o convívio com pessoas e ambientes que promovam uma espiritualidade, são essenciais para suscitar a transformação interior ao longo do tempo. Concluímos então dizendo que estes passos ilustram um caminho de desenvolvimento espiritual que exige compromisso, disciplina e uma busca genuína pela evolução pessoal e espiritual. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, ficamos por aqui e, mais uma vez, nossa gratidão por terem nos assistido e nos ouvido em mais uma bela mensagem dessa primorosa obra Pão Nosso. E renovamos o pedido para que, se gostaram, curtam, a fim de que o algoritmo amplie a abrangência de nossas mensagens. Inscrevam-se em nosso canal para serem notificados de novas mensagens e, muito importante, compartilhem com todos aqueles que vocês entendam que de alguma forma ela poderá levar a algum esclarecimento e conforto. Bom, desejos de abençoado domingo e excelente semana a todos. Até o próximo domingo.